E aí, rapaziada, hoje é segunda-feira, dia 25, beleza? No momento que eu tô gravando esse vídeo, eu tô estudando pra prova da UEPB, certo? Não estava nos meus planos. Foi um concurso onde surgiu a oportunidade, eu vi como uma possibilidade de fazer, até porque eu não preciso me deslocar pra longe, só ir lá e fazer a prova, porque eu moro na cidade, então tem a flexibilidade, né? E aí, o que acontece? Esse concurso, ele era a minha última opção, caso não saísse nenhum outro concurso do meu interesse. Só que, como a vida não é justa, a vida nem sempre funciona da forma que a gente planeja, né? Pretende. Paguei a inscrição, de boa. E aí, qual era o meu pensamento inicial? Vou pagar a inscrição, como não é um cargo que eu almejo, vai ser só mais uma oportunidade mesmo. Vou fazer a prova para testar meus conhecimentos básicos, em português e informática, que é o que cai na prova, e os conhecimentos específicos do cargo, né? Que é o cargo de almoxarifado. E aí, beleza. Paguei a inscrição, o tempo rolou, foi passando. A prova vai ser nesse próximo domingo, dia 31, final do mês. E aí, do nada, começou uma chuva de concursos. Tipo, não existe uma previsão concreta. Foi praticamente do nada. Pô, concurso ali, concurso aqui e tal. E aí, velho, é aquilo. O concurseiro, quando ele vê muitas oportunidades, ele tenta abraçar o mundo, né? Ele tenta fazer tudo que vem pela frente e tal. É porque é aquilo, são oportunidades, né? E nem sempre a gente vai ter condições ideais de realizar. E aí eu pensei, velho, eu tô num pico aqui de estudo, tal. Quando eu falei nos últimos 15 dias, mais ou menos, últimos 15, 14, reta final, eu penso em estudar para essa prova. Então, como eu falei no início, não é minha prioridade. A prioridade vai ser deixar os conhecimentos básicos, mas não é que eu não estou estudando para o conhecimento específico, lógico. Nessa reta final, eu estou fazendo muitas questões, fiz um planejamento aqui de tiro curto, então peguei a banca CPCom, peguei questões que caíram para esse cargo, como é que foi aplicada a prova. Vai ser uma prova diferente, porque as últimas provas para esse cargo não caíram informática. E nessa que eu vou fazer cai informática. Então, assim, vai ser um modelo de prova diferente nessa questão, né? Vai entrar uma disciplina diferente do que vem sendo aplicado. Mas aí é de boa, porque era algo que eu já tive contato, vinha tendo contato. E aí é só mais direcionamento. E aí eu tô segurando essas folhas aqui, por quê? Porque nessa reta final eu decidi fazer um mapeamento da banca. Então fiz algumas anotações, depois eu vou pegar a câmera e vou gravar aqui de forma individual. Mas estamos na última semana da prova, eu preciso ser objetivo, direto. A CPCom tem suas peculiaridades, né? Então assim, não é uma banca difícil, mas ao mesmo tempo é uma banca chatinha em algumas coisas, então o cara tem que estar bisurado, né? E aí depois eu vou explicar com mais calma. Mas é isso, rapaziada. Muito provavelmente quando eu soltar esse vídeo, eu já vou soltar o vídeo junto com o resultado da prova. Então eu vou estar contando como é que foi a prova, vou juntar tudo. Minha intenção com esse vídeo aqui é mostrar como é que foi essa semana, certo? De reta final, o que é que eu fiz, como eu me planejei. E é isso. É uma prova que, pelo menos até então, eu tô sem pressão para fazer ela. Que a gente fala assim, mas quando chega no dia da prova, o cara sente aquela ansiedade, né? Sente aquele friozinho na barriga. Porque é normal, é o clima de prova, a sensação de prova. Mas eu sei que, tipo, vou tranquilo, velho. Vou lá, mais um domingo, faz de conta que eu tô fazendo um simulado e fé. Então, tamo junto, acompanha aí, é nóis, valeu. Então, pessoal, a CPCom, ela aplicou duas provas, certo? Para esse cargo, foi 2024 e 2017. Pelo que eu vi no que concursos, essas foram as últimas provas para esse cargo. E aí, o que é que eu notei? Em uma prova, por exemplo, em 2017, assim, eu não recomendo pegar provas tão antigas porque dificilmente segue um padrão, beleza? Que é até inclusive o caso daqui. Não teve um padrão. Mas assim, como só tinha essas duas provas, valia a pena eu dar uma olhada. E aí, por exemplo, na mais recente, que foi 2024, foram 10 questões de português, e aí eu anotei quais foram os assuntos que caiu, porque eu precisava me basear, porque querendo ou não, eu já, assim,
observei quais são os movimentos da CPCOM. Então, eu precisava de objetividade. E aí, por exemplo, nessas 10 questões da prova de 2024, caíram 9 de interpretação de texto e apenas uma de sintaxe. Então, assim, lógico, dentro dessas 9, a banca focou ali, tipologia, então tudo que está mais dentro da interpretação do texto mesmo, tirinhas, essas coisas. Então, para você ver que foi uma prova muito textual e eu dei uma olhada, é uma prova muito cansativa. E aí, beleza. Conhecimento específico. Aí aqui, nessa prova, foram 10 questões, ó, veja só. Vou jogar aqui. 10 questões. Isso aqui eu estava anotando bancas que parece, depois eu vou tocar nesse assunto, mas esquece por enquanto isso aqui. E aí, 10 questões. Na minha prova de domingo, serão 15 de conhecimento específico. E aí, vamos lá. Eu anotei e depois fiz um comparativo com a prova antiga. Como assim? Conhecimento específico, 10 questões. E aí, quais foram os tópicos que caíram? Aí eu olhei, né? Logística, papapá, papapá, papapá. Depois eu fui ver quantas questões caíram. Aí, ó, eu vi que a armazenagem teve 6 questões. As demais, uma e uma. E aí eu digo, opa, para CPCOM, a parte de armazenagem é importante demais. E aí, vamos lá. Aí eu fui para a prova 2017, português, 15 questões, né? Aí, novamente, ó, interpretação de texto 8, sintaxe, e aí fui anotando, beleza. E aí, vamos para questão específico. Aí, notei. Aí eu digo, opa, olha só, armazenagem de novo. É um assunto que cobra mais questões. Se comparar com tudo que foi cobrado no edital. Aqui 5, aqui 6, os demais uma. Então, beleza. O que é que eu entendi? A banca, ela tem uma certa prioridade no conteúdo de armazenagem. E aí eu fiquei atenado nisso. Então, meus focos nas questões estão sendo esse. Está sendo a armazenagem, assunto sobre armazenagem. Não que eu não esteja vendo os outros conteúdos, estou vendo sim, mas a prioridade está sendo essa, beleza? E aí, ok, depois dessa análise, o que é que eu fiz? Informática, olha só. Informática, eu já fiz prova da CPCOM, né? Assim, concurso da CPCOM. E eu lembro que ela costuma muito cobrar a questão de segurança da informação, é um ponto forte dela, cobrar questões sobre esses tópicos, né? E aí, juntamente com isso, eu analisei as provas recentes de 2026 e olhei quais eram os tópicos que tinham mais questões. Então, por exemplo, pacote de aplicativos, que é o pacote Office, essas coisas do tipo. Eu vi, ó, muitas questões. Aqui eu coloquei como cada uma, porque depois era só somar de que eu tá contando, tá ligado? Então eu botei um. Aí eu contava 1, 2, 3, 4 e no final dava o total. E aí fui vendo os tópicos em 2026, porque eu estou trabalhando com questões mais recentes, o que era que mais caía nas diversas provas, né? Tirando a área de TI, essas paradas assim mais específicas. E aí, beleza. Aí eu estou resolvendo questões com base de ordem de prioridade. Então, esse, depois e aí sucessivamente. Acho que vocês pegaram a lógica. Só que a CPCOM, ela é limitada, né? E ela tem uma das peculiaridades que é o quê? Cobrar questões que envolvem uns palitinhos. Não sei se eu vou conseguir fazer aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Acho que eu não tenho nenhum lápis fácil. Eu tenho uma caneta. Aqui, ó. Vou mostrar aqui a vocês. Presta atenção. Ela costuma cobrar esse tipo de questão, ó. Tipo, ela bota o pauzinho. Vocês estão ligados? Aí, isso aqui é a letra A. Beleza. Aí, letra A. Aí, letra B. Aí ela vem e bota 1 e 2. E aí sucessivamente. Aí você, além de analisar o enunciado, você ainda vai para as alternativas e vai julgar, beleza? Isso eu odeio esse tipo de questão. E aí, com base nisso, como eu zerei as questões de Decan, eu digo, preciso encontrar bancas semelhantes. E aqui vai o bizu de um cara que faz muitas questões, né? O cara conhece certos caminhos, que no meu caso foi o quê? Encontrar bancas que tinham características da CPCOM. Então, FURB, GEDUC, Fundatec, o Instituto Legal, eu acho que é assim que se fala, e a FADENOR. São bancas que cobram questões bem parecidas com a metodologia da CPCOM. Então, eu sabia que eu resolvendo questões naquele estilo, eu estaria me adaptando para o tipo de prova da banca. Eu não ia sofrer tanto com isso. E aí,
fora informática, essas mesmas bancas também, na parte de múltipla escolha, lógico, eu não estou dizendo questões de certo e errado, né? Servia também para português. E aí eu digo, opa, já fico o bizu aqui para a gente treinar com base nisso. E é isso, é isso. Conhecimento específico, fiz questões da banca, beleza? Não tem muito o que falar aqui. Questões da banca, anotei. Vou abrir aqui o meu Word, só um minuto, para mostrar para vocês. Aqui, tudo ao vivo, rapaziada. Deixa eu ajeitar a câmera e abriu aqui. Ó, tô com um resumo aqui, não sei se vai ficar nítido no vídeo, né? Mas resumo, lógico aqui, questão, ajuda da IA, não tem muito o que fazer. E aí, pau questão, ó. Tudo isso aqui, esse início foi com IA, eu pedi para ela me dar um resumo. Depois tudo isso aqui foi com base nas questões que eu ia resolvendo, anotando os comentários e tal. E aí vai, tem um total de 24 páginas. E é isso, vai ser o meu objetivo revisar isso aqui ali na reta final da prova, beleza? E é isso. Aí vamos para a porcentagem do dia. Olha só. Hoje eu fiz 160 questões, beleza? Vou parar por agora porque amanhã eu trabalho. Vou acordar cedinho lá por volta das 5. Então, preciso encerrar logo. Já são quase... Já vai dar 11 horas, né? Daqui a pouco vai passar o vigia aqui e vocês vão escutar o barulho aí. Mas tá aqui o nosso resumo, beleza? Administração de recursos materiais, que é o conhecimento específico do cargo, né? Aí aqui tá total de questões que eu fiz e tal, aqui tá por assunto, mas eu não filtrei por assunto, né? Eu filtrei só a matéria e fiz questões. E aí vinham os assuntos de forma aleatória. Aí informática, português, segurança da informação, segurança do trabalho, que também cai questão sobre isso, tem no edital, né? E finalizei aqui sistema operacional dos questõezinhos. Mas o resumo do dia foi esse. Segunda-feira, meu pensamento é o quê? Trazer isso aqui todo dia. Então, como vocês já sabem como é que está sendo meu planejamento, creio eu que até domingo eu venho atualizando vocês de como vem sendo os estudos, como está sendo essa revisão, né? Até lá. Então, junto tudo e quando chegar no dia da prova, a gente posta junto com o resultado e ver como é que foi isso aí. Valeu, é nóis. E aí, rapaziada, por hoje deu, terça-feira, são 10h57, vou jantar. Esse foi o desempenho do dia, beleza? 50 questões, 40, 30, e aqui a gente finalizou. Beleza? Essas são as matérias que vai cair na prova. E é isso, pau na máquina, mais um dia concluído, e amanhã tamo aí pra jogo. Falou! E aí, rapaziada, acabei de tomar banho aqui, beleza? Vou pro segundo turno. Nesse momento eu já concluí português. Foram 200 questões, 200 e uns quebrados de questões de português. Revisei todos os tópicos do edital por questões e resumos rápidos, bem rápidos mesmo, só para deixar a mente fresca para amanhã. E aí, o que acontece? Vou ver informática, geral, questão, resumo rápido, pontos chaves e objetivos, sem muita enrolação. E aí finalizo com conhecimento específico. Bora pra cima. Falou! E aí, rapaziada, eu vi que saiu o gabarito preliminar da CPCom, beleza? E fico feliz pelo desempenho que eu tive. Português eu pude fechar, e isso, pô, eu acho que é o ápice de um cara que estuda para concurso, é ter a oportunidade de fechar a língua portuguesa, velho. Independente da banca, é muito foda essa sensação.
Então, assim, português 15 de 15, informática 9 de 10, conhecimento específico 10 de 15, beleza? Português, muito texto. Isso é comum na CPCom, então eu fui preparado para isso. Estudei várias bancas que se assemelhavam à CPCom, porque muitos dos assuntos eu já tinha zerado, ou a CPCom ela repetia a mesma prova para vários cargos diferentes. Então não tinha para que eu ficar refazendo. E aí consegui fazer esse estudo massa por questões, e isso é foda, velho. Eu não lembro agora quantas questões eu fiz na semana, totalizando tudo, mas eu acho que foi mais de 1000. No sábado eu fiz ali 300 e poucas, como vocês puderam ver aí no vídeo. Conhecimento específico, eu não tenho como afirmar, assim, porque eu não sou dessa área, né? Então, o que eu lembro que caiu foi questão de armazenagem, questão de estoque, para diferenciar ali e tal. Informática, caiu muitas questões de segurança da informação, caiu parte ali de computação na nuvem, extensões, teclas de atalho. Resumidamente foi isso. É só uma vaga, eu sei, mas eu venho numa boa retrospectiva para a prova que eu realmente quero, né? Então, assim, isso mantém foco, velho. Isso mantém foco. E isso eu acho importante, sabe? A gente que estuda para concurso, a gente sempre busca resultados constantes que nos trazem uma leveza. Acho que a palavra seria essa, uma leveza, de saber que você está no caminho certo. Nas matérias básicas você vem tendo bons resultados. Eu venho de duas provas onde uma acertei 47,50 e outra agora 34 de 40, né? Errei 6. Mas é isso, o jogo é esse. Dificilmente eu vou pegar essa vaga, eu sei, por conta da concorrência, que creio eu que provavelmente toda prova tem nego que fecha aí. E é isso. Tamo junto, bora pra cima, é nóis, valeu!